Covid-19 já chegou aos 6 continentes, incluindo a Antártida, e o mundo já conta mais de 3 milhões de mortos e 160 milhões de casos de Covid-19, um pouco mais de um ano depois da Organização Mundial da Saúde declarar a pandemia da doença do coronavírus de 2019. O Brasil viveu e vive uma situação catastrófica, em que, em um dia, mais de 4 mil óbitos foram registrados e totaliza cerca de 450 mil mortes e 16 milhões de casos até o momento. Porém, em alguns países, isso não é uma realidade. Seja porque eles controlaram a pandemia logo no início, como a Nova Zelândia, ou porque nunca tiveram casos de Covid. Vamos conhecer agora os 6 países que estão livres da pandemia da Covid-19. E assista todo o vídeo porque você irá descobrir um país que nunca teve casos de Covid-19 e já tem 75% da população vacinada contra ela. Só um lembrete. A Coreia do Norte e o Turcomenistão, por exemplo, são ditaduras que negam que haja casos de Covid em seus países, mas não aparecerão na lista, pois são amplamente contestados por relatos de observadores internacionais. Muitas dessas nações que não registraram nenhum caso do novo coronavírus têm em comum o fato de terem se isolado, fechado completamente suas fronteiras antes que entrasse algum infectado. Esse é o exemplo das Ilhas Cook. As Ilhas Cook são uma nação insular localizada na Oceania e possui uma população de 17 mil indivíduos espalhados em 15 ilhas. Eles são uma monarquia parlamentar constitucional, tendo como monarca a Rainha Elizabeth II. O então primeiro-ministro de lá, Henry Puna, começou a adotar medidas de prevenção à Covid em 20 de março de 2020, quando proibiu viagens domésticas no país. No dia 23, foram suspensas todas as atividades não essenciais após a suspeita de um caso na ilha. Porém, a suspeita foi descartada. E em 25 de março do ano passado, o parlamento aprovou a Lei da Covid-19, que estabeleceu medidas de contenção da pandemia no país baseado em um sistema de 4 alertas de risco. No vermelho, de nível 4, a suspensão de todas as atividades não essenciais, a obrigação de permanecer em casa, a testagem em massa da população, a proibição de viagens internacionais ou domésticas, proibição de festas ou encontros entre pessoas de outras famílias. Esse alerta só é acionado caso haja mais de um caso de Covid confirmado com risco de transmissão comunitária. No alerta 3, o laranja, há restrições ao encontro entre pessoas, isolamento de contatos, testagem de viajantes, o teletrabalho e o uso de máscaras são obrigatórios. Ao fechamento de escolas, igrejas, eventos, festas e esportes por ao menos 72 horas. Esse alerta entra em vigor quando um caso for detectado na ilha. No alerta 2, o amarelo, é a restrição da entrada de pessoas vindas da Nova Zelândia devido ao surgimento de casos de Covid lá, e a limitação de aglomerações no país. No alerta 1, o verde, o governo recomenda que as pessoas higienizem as mãos, usem máscaras se estiverem tossindo e evitem abraços, mas não há restrições às demais atividades. O governo da ilha também adotou um sistema de rastreamento para caso haja algum caso confirmado. O sistema se baseia em um aplicativo, o QuickSafe, que registra os lugares que você foi. Além disso, o alerta verde indica que não há casos de Covid tanto na Nova Zelândia quanto nas Ilhas Cook, o que permite viajar entre os dois países. Desde novembro, a ilha está na bandeira verde. Outra nação que nunca teve casos de Covid-19 foi a República do Kiribati. O país insular da Oceania conta com cerca de 100 mil habitantes, mas conseguiu passar ileso a pandemia. O governo local também fechou suas fronteiras e restringiu a locomoção de pessoas devido à suspeita de infectados pela Covid. A administração kiribatiana elaborou um plano de combate à Covid que ficou em conter o contágio, em especial nos portos e aeroportos do país, que recebe muitos mantimentos essenciais, como comida. Na ilha do Pacífico Central foram implementadas medidas de distanciamento e isolamento social, como a digitalização de serviços para evitar o contato físico entre as pessoas. Contudo, essa ação não foi tão efetiva, visto que só 15% dos habitantes têm acesso às redes de internet fixa. A medida mais recente do presidente kiribatiano, Tanet Mahamal, foi que as fronteiras do país permanecerão fechadas até pelo menos o final de junho. A ilha, que depende muito da Austrália, elaborou um plano conjunto de reestruturação econômica focado na sustentabilidade e na coesão social
para o período pós-pandemia. Tuvalu é mais um país agraciado por passar incólume a Covid-19. A ex-colônia britânica tem 11.649 habitantes espalhados pelos seus singelos 26 km². Atualmente, a nação insular oceânica segue o modelo parlamentarista de Westminster, com um primeiro-ministro que forma o governo. Mas uma curiosidade é que não há partidos políticos e os membros do parlamento são escolhidos por relações familiares, de amizade ou respeito social. Desde 2019, o premier é Khawze Nato, que em 26 de março de 2020 declarou o estado de emergência em decorrência da Covid-19 no território. Além disso, adotou medidas restritivas nas fronteiras marítimas das ilhas, com a proibição da entrada de estrangeiros que estejam em territórios afetados pela pandemia nas últimas 2 semanas. O Reino de Tonga já é um país conhecido do Brasil pela participação nas Olimpíadas do Rio de 2016, na qual chamou a atenção pela apresentação da atleta de taekwondo Pita Taufatofua, que desfilou coberto de óleo de coco carregando a bandeira tonganense. Ele também estará neste ano nas Olimpíadas de Tóquio para representar os 106 mil habitantes do seu país. Tonga é uma monarquia constitucional, mas apesar de ser uma ex-colônia britânica, a Rainha Elizabeth não é a monarca deles, pois Topo VI é o rei da ilha, tendo como primeiro-ministro Poiva Tuinetoa, que foi responsável por conter a pandemia. Em 29 de março de 2020, o Reino de Tonga entrou em lockdown por uma semana após a suspeita de 8 casos de Covid-19, mas todos os testes deram negativo para a infecção pela doença. As fronteiras do país também estão fechadas desde 17 de março do ano passado para estrangeiros. E veja, mesmo nunca tendo registrado nenhum caso de Covid, o governo ainda exige o uso de máscara, proíbe aglomerações e está em vigor um toque de recolher da meia-noite às 5 da manhã. Isso é pelo receio de que entre pessoas infectadas no país pelos navios que entregam comidas e outros recursos essenciais às 117 ilhas e atóis que formam a nação. Após a pandemia, nós recomendamos que conheça o país pelas suas belezas naturais e pela cultura vibrante. E para eternizar esses momentos mágicos, conte com as câmeras do Samsung Galaxy A32, que tem 4 câmeras traseiras de 64 megapixels e uma câmera frontal de incríveis 20 megapixels, além de 128 GB de memória, que está de promoção exclusiva na nossa loja parceiro Magalu. Antes, ele estava custando R$ 1.999, mas agora está a apenas R$ 1.439 à vista ou por até 10 vezes de R$ 159,90 sem juros. Então, para aproveitar essa super promoção, acesse o primeiro link na descrição do Boletim 24 Horas parceiro Magalu. O penúltimo país da nossa lista é Nauru, que conta com 10 mil habitantes espalhados por 21 km², o que o torna o terceiro menor do mundo em território. O país possui uma economia e estrutura social muito frágeis, porque durante décadas sua maior atividade econômica era a extração de fosfato. Porém, houve o exaurimento das reservas naturais e a subsistência nauruana passou a depender da Austrália com ajudas financeiras advindas do país. Essa dependência é tão intrínseca que foi o governo australiano que desenvolveu o plano de combate à Covid para o país. Para alguns especialistas, Nauru é um estado vassalo à Austrália. Na pandemia, eles basicamente fecharam as fronteiras externas do país, o que é relativamente fácil devido às condições geográficas da ilha e à presença de apenas um pequeno aeroporto. Atualmente, só pode entrar no país quem veio da Austrália e Nova Zelândia, que zeraram os novos casos, ou de países livres da Covid-19. O país que finaliza com chave de ouro a nossa lista tem uma situação de dar inveja a muitos outros, pois nunca teve casos de Covid, nunca entrou em lockdown e tem um ritmo de vacinação acelerado. A República de Palau realmente conseguiu proteger seus 18 mil habitantes da pandemia. Esse país, formado por 8 ilhas e 250 ilhotas, tem uma condição sui generis, pois ao contrário de outras nações pequenas da Oceania, ele apresenta um alto grau de desenvolvimento humano.
A título de comparação, o IDH de Palau é de 0,826 e o IDH do Brasil é de 0,765. E essa não é a única curiosidade que os palauanos têm. Há cerca de 3.000 anos, os povos aborígenes já habitavam as ilhas oriundas da Indonésia, e eles passaram mais de 2.000 anos isolados de outras culturas, até que, em 1543, os navegadores espanhóis chegaram às ilhas, mas sem grande preocupação da monarquia espanhola em colonizá-las, até que em 1889 eles venderam essas e outras ilhas do Pacífico ao Império Alemão. Só que em 1914, o Império Japonês anexou essas áreas ao seu domínio. Contudo, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, passaram a controlá-las e hoje são um Estado livre associado aos Estados Unidos da América, cuja obrigação é defender militarmente o território. Agora, no âmbito da pandemia, o presidente palauano fechou totalmente suas fronteiras em março de 2020. Implementou um programa amplo de testagem e ajuda financeira aos empresários, visto que a economia do país depende muito do turismo, que ficou paralisado durante a pandemia. Até o relatório do dia 24 de maio, 5.271 pessoas foram testadas para a Covid-19, sendo todos os resultados negativos. Por fim, a campanha de vacinação contra a Covid-19 imunizou 75% da população com a primeira dose e 70% estão totalmente vacinados, segundo dados do Ministério da Saúde de Palau. Isso representa, até o momento, que 95% dos adultos já foram vacinados. A expectativa é que nas próximas semanas, pessoas com mais de 12 anos comecem a ser vacinados após a aprovação do CDC do uso das vacinas da Johnson & Johnson e da Moderna para esse grupo. Apesar da vacinação não ser obrigatória, a população tem aderido fortemente a ela. A médica geriatra Silva Orchel, de 60 anos, foi a primeira palauana a ser vacinada em 3 de janeiro deste ano, 2021. Incentivou seus conterrâneos a fazerem o mesmo. Me senti animado por dar um exemplo para minha comunidade. Quero dizer à comunidade que tomei a vacina para protegê-los. Então, quando for a vez deles, tome-a. Por favor, vacinem-se para nos protegermos. Gostou? Curta, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça de conferir a oferta do Galaxy A32 no primeiro link na descrição. Esse foi o Boletim Internacional, e esse é o Boletim 24 Horas. Tá precisando de um smartphone novo? Então dá uma olhada neste lançamento da Samsung, o Galaxy A32. Tenho certeza que ele vai te surpreender. Ah, e esse modelo ainda tem um conjunto de 4 câmeras para você arrasar nos cliques. Aproveite todas as ofertas que ele selecionou para você e apoie o empreendedorismo no Brasil.